dia a todos. Pai seja convosco, amém? Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. Meu nome é Silvio Ronaldo, sou professor da Escola Bíblica aqui do Jardim Santa Lúcia, na cidade de Campo Limpo Paulista. Deixo aqui um abraço do nosso pastor, da nossa pastora, os anjos da nossa igreja, pastor Gildo, pastora Margarete. Mando aqui um forte abraço pro Marcelão, tá sempre chegando na casa de vocês, mas vocês nem imaginam o trabalho que ele tem para deixar essa aula no YouTube prontinha às 8 horas da manhã para você, no teu cafezinho da manhã quentinho de pijama, assistir a aula com todo o conforto da sua casa. Marcelão, Deus te abençoe, cara, fortemente. E olha que eu bati na direita, no coração, na esquerda. Gente, vamos começar a aula, papel e caneta na mão. Hoje nós vamos estudar a primeira carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses, ao povo de Tessalônica, certo? Bora para a aula. Olá, paz seja convosco. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela honra e pelo privilégio de estar aos domingos de manhã acompanhando a Escola Bíblica Quadrangular. Só posso continuar abençoando o professor Silvio como instrumento das Tuas mãos, meu Pai, pela sua disposição de ministrar as Tuas aulas. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, as aulas têm chegado até nós, ou através da Tua Palavra, através do Teu Filho. O Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, meu Pai. E os alunos que estão acompanhando também essas aulas. O Senhor abençoe de uma forma especial. É que eu lhe peço e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo irá de fazer, em nome de Jesus. Amém? Jesus, Senhor. Amém, amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos para a aula, mas antes, já aprendendo os livros da Bíblia. Você já canta sem ler os livros da Bíblia, sem ler cada nome? Fecha os seus olhos, tenta acompanhar a música, tenta falar, cantá-la, e vamos ver se você está com a sequência boa dos 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Vamos tentar? Até já com a aula. Fiquem com a música agora. Deus abençoe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Vamos começar a aula então. Você já cantou a música dos livros da Bíblia e já decorou todos eles, não é isso? Espero que sim. Vamos lá. Seguindo aqui na apostila, hoje nós vamos estudar o livro de 1 Tessalonicenses. A base bíblica desse livro, para esta aula, capítulo 4, são 5 capítulos, é bem curto. Capítulo 4, versículos de 1 a 8, que eu vou ler aqui na minha Bíblia digital. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos
pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém. O pessoal de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, era um pessoal muito empenhado, muito dedicado às doutrinas cristãs, mas eles ainda eram imaturos, então Paulo estava trabalhando a vida deles. Então vamos lá na apostila, página de número 9. Não esqueça de papel e caneta na mão e vamos seguir na nossa aula. Alvo da lição: saber, entender como a fé, o amor e a esperança são elementos fundamentais para a vida cristã. Esses três elementos juntos, né? Sentir, valorizar as promessas de Jesus como fonte de fé, amor e esperança. Agir, demonstrar os fundamentos da vida cristã em situações adversas e por meio de conversas. Vamos seguir. Ok? Opa, não passou? Mas vai passar. Isso, vamos para a introdução, página 9. Tá, perfeito. A igreja em Tessalônica era exemplar, entretanto era imatura, porque houve pouco tempo de contato pessoal com Paulo. Por volta de 51 e 52 d.C., animado com as boas notícias enviadas por Timóteo, Paulo escreveu esta carta, essa epístola, com o objetivo de estimular os tessalonicenses a permanecer na fé, a partir da perspectiva do retorno de Cristo. Os labores de Paulo, como pai espiritual da neófita, eu anotei o que é neófita, adepta a uma nova doutrina. A igreja, a neófita igreja, a nova igreja, a igreja com uma nova doutrina. Por que nova doutrina? Dá a impressão que está havendo uma doutrina diferente da que deveria. Porque não, na verdade o cristianismo era de fato uma nova doutrina para aquela época, para os judeus e para as demais filosofias vãs e religiões, entendeu? Então era uma coisa nova, o cristianismo estava nascendo, E aí então sim, era uma doutrina nova, por isso neófita igreja, tá? Uma igreja nova, com nova doutrina. Ok? Eu vou voltar só um pouquinho. Os labores de Paulo como pai espiritual da neófita igreja foram sobejamente, ou seja, demasiadamente, excessivamente, recompensados, e sua emoção é visível em cada linha desta carta, desta epístola. Isso aqui foi tirado desta referência, Descobrindo a Bíblia, um livro, tá? Descobrindo a Bíblia, página 452. Continuando. Informações básicas. Grupo das Epístolas Paulinas Eclesiásticas, autor o próprio Paulo, data de 51 e 52 d.C., foi escrito em Corinto. O alvo, cristãos de Tessalônica. Versículo-chave, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, que eu reproduzi aqui. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ótimo, amém. Amém. Aqui eu fico controlando hora, controlando tudo, tá? Faz parte do processo. Expressão-chave, vida cristã. Continuando aqui. Então, o esboço da aula.
Lá em Colossenses nós percebemos que eram 4 capítulos, 2 de teoria e 2 de prática. No primeiro Tessalonicenses, na primeira Tessalonicenses, que é a primeira carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses, ao povo de Tessalônica, né, a teoria, tá, está nos capítulos de 1, 2 e 3, que é a experiência com o passado. Tá? Importantíssimo isso. Prática, 1 Tessalonicenses, aí já são os capítulos 4 e 5. Expectativa, o futuro, sempre no crescimento espiritual. Continuando, ok? Perfeito. 1 Tessalonicenses em uma sentença. Epístola em ação, que normalmente a gente vê o número 1 aqui e não por escrito, por extenso, né? Epístola em ação de graças a fim de encorajar e orientar os crentes em Tessalônica para a boa prática da vida cristã. Isso é muito importante para nós, tá? Porque nos dias de hoje, tanto quanto nos dias do início da igreja primitiva, tá? É importante tudo. Encontrei isso na web. Ei, menina, você encontrou isso na web? Então tá bom. É muito importante que a gente esteja voltados para uma prática de vida cristã. Isso é importantíssimo, tá? Nos dias de hoje, muitas pessoas buscam estar nas igrejas não com o entendimento de ter uma boa prática de vida cristã, mas de almejar algo, de conquistar algo, de querer algo. A grande impressão que fica é que a igreja é um enorme caixa eletrônico para saque sem fim, com crédito para todos. E na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. A princípio, para que nós tenhamos os benefícios da vida com Cristo, nós temos que ter comprometimento, aliança. Dentro desta aliança, nós temos a nossa obrigação, tá? Que é ter uma prática de vida cristã. Que isso não deve ser entendido como uma obrigação pejorativa, cansada, desgastante. Não, prazerosa, tá? Continuando. Aí nós vamos entrar na apostila em 2 textos, através do contexto entre a cidade de Tessalônica e a igreja de Tessalônica. Vamos olhar esses 2 aspectos panorâmicos. Primeiro, a cidade de Tessalônica. Agora eu vou para a apostila, tá? Similar a Corinto, Tessalônica era metrópole cosmopolita, ou seja, uma metrópole com diversas influências culturais, um grande centro urbano, Isso é cosmopolita, cujos habitantes vinham de toda parte do mundo conhecido na época. Do norte vieram os germânicos com seu paganismo, da Acaia vieram os gregos com sua filosofia, do oriente vieram os romanos com poder e riqueza. Por fim, do oriente vieram também muitos judeus com seu legalismo judaico-religioso, mesmo com todo o sincretismo presente ali, ou seja, mesmo com toda a fusão de diferentes cultos, credos, doutrinas religiosas, filosofias, mesmo com a mistura de tudo isso, Tessalônica foi apelidada de a cidade ortodoxa, ou seja, que segue estritamente as normas ou regras estabelecidas por uma religião, ideologia ou filosofia. Neste caso, ela foi considerada a cidade ortodoxa para o cristianismo. Então, as pessoas no cristianismo lá seguiam estritamente as normas, as regras, a doutrina cristã, tá? Por causa do seu caráter cristão. Então, veja bem, olha Tessalônica, olha Corinto, Pensa em São Paulo. Imagina, na Liberdade nós temos colônias japonesas, ok? Na Barra Funda nós temos bolivianos. Antes, na Barra Funda também nós tínhamos
italianos, tem ainda, mas bem menos do que antes, né? Nós temos em regiões de São Paulo concentrações de muçulmanos. Então nós temos budistas, nós temos muçulmanos, nós temos pessoas de diversas religiões, nós temos pessoas de filosofias, né? Como a Seixonoye, né? Filosofias de vida. Nós temos vários grupos religiosos de filosofias diferentes, de doutrinas diferentes dentro de São Paulo. Imagine Tessalônica, Corinto, uma cidade assim, até muito mais movimentada, porque antigamente não existia vários centros comerciais, era aquele centro fervoroso e o resto do mundo. Então hoje, por exemplo, você tem um centro fervoroso em São Paulo, dentro de São Paulo, você tem vários centros fervorosos na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, só citando alguns exemplos. Você pega o Tatuapé, é gigante comercialmente, você pega a Vila Carrão, é gigante comercialmente, você pega Santana, é gigante comercialmente, você pega Campo Limpo lá em Santo Amaro, é gigante comercialmente. Então você tem polos gigantes dentro do mesmo lugar. Antigamente não era assim, era um único lugar concentrado comercialmente. A febre, o movimento, né? Comercial, de pessoas, de filosofias, de doutrinas, de religiões, enfim, eram mais concentrado. Hoje é mais pulverizado, entendeu? Continuando, agora eu vou à igreja em Tessalônica. Foi fundada na segunda viagem missionária, quando Paulo e Silas, libertos do cárcere de Filipos, né, se dirigiram a Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo 2 a 4, relata que Paulo só pregou 3 sábados na sinagoga. Tá? Então vamos ver, nos versos 2 a 4, estamos falando do livro de Atos, tá? Capítulo 17, versículos 2 a 4. Paulo pregou somente 3 sábados na sinagoga. E nos versos 5 a 10, ele mostram como a oposição dos judeus foi tal que Paulo e Silas tiveram que fugir à noite para Bereia. Vamos ver então 2 e 4 sobre os 3 sábados e depois vamos ver de 5 a 10 sobre essa saída de Paulo para Bereia. Vamos lá. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclama é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, a mensagem de Paulo e Silas foi impactante para algumas pessoas, para muitas pessoas. Porém, versículos 5 a 10, mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason, né, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Esses homens são os cristãos, né? E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Era um costume lá, né? Darem um fim no Paulo, né, por conta do caos que ele causava nas pessoas religiosas e tradicionais da doutrina não cristã, né? Então ele causava muito impacto. Seguindo, ok. A mesma oposição obrigou Paulo a fugir de Bereia para Atenas, de onde mandou Timóteo, a fim de saber como iam aqueles novos crentes em Tessalônica. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, que eu não vou reproduzir, capítulo 3, versículos 1 e 2 e 5. 1, 2 e 5, tá? Então você vê, ele foi para Bereia, de Bereia ele também saiu, depois ele foi para Atenas e por aí vai. A vida dele era assim, senão os caras linchavam ele, matavam ele.
foi o relatório, e os caras linchavam ele, matavam ele, e ele fazia tudo com amor e com alegria. Olha que interessante. Foi o relatório de Timóteo que impediu Paulo a escrever a primeira carta, tá? Primeira epístola. 1 Timóteo capítulo 3, de versos 6 a 8, diz assim: Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos de sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Ou seja, Paulo normalmente escrevia as cartas para doutrinar, para orientar. Ele levava, você vê, por exemplo, aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, nos 5 capítulos, 3 era teoria e outras 2 prática. Ou seja, ele chamava a atenção do povo que, baseado na teoria do passado, as pessoas, a doutrina de Cristo tinha que ser praticada da seguinte maneira. Então ele orientava, ele recebia os relatórios, e em cima dos relatórios, quando ele sentia necessidade de alguma deficiência que precisava ser corrigido, e ele não podia estar presente, ele escrevia as cartas para corrigir. Era assim que Paulo fazia, e essas cartas eram lidas publicamente, né? Então, neste caso, como o relatório de Timóteo foi positivo, ele não viu necessidade de escrever. Por isso, a primeira carta deixou de ser escrita por conta de um relatório positivo. Entendeu? Seguindo. Ok, isso, já lemos aqui agora. Tá, perfeito. Continuando aqui. Tessalonicenses para hoje. 1 Tessalonicenses para hoje. Assim como Tessalônica, sofremos por causa do sincretismo religioso de nosso país. Apesar da diversidade religiosa, temos conseguido apresentar... Agora é uma pergunta. Apesar da diversidade religiosa, temos conseguido apresentar nossa identidade cristã e evangélica para o mundo? É uma pergunta bem pontual, né? Continuamos estimulados a viver segundo as Escrituras. E isso é importante, porque nós temos um sincretismo bem pesado, uma mistura, uma junção de valores, de religiões, de filosofias, né? Muito grande, muito extensiva, e a gente vive e é inserido nesse contexto. Como é que está a sua essência em Cristo? Você está conseguindo ser um crente verdadeiro no meio de toda essa situação que nós vivemos? É essa a pergunta que está sendo feita. Importante isso, tá? E isso a gente precisa se consultar para a gente ver como estamos vivendo, né? Então, seguindo. Agora vamos no seguinte conteúdo: progresso da fé dos Tessalonicenses, né, o avanço, como ela foi progredindo, e os Tessalonicenses e a volta de Cristo. São 2 temas que nós também vamos abordar diretamente na apostila. Então vamos lá. Progresso da fé dos Tessalonicenses, página 10. Na epístola encontramos muitos elementos do comportamento dos Tessalonicenses que animavam o coração do apóstolo Paulo e tornava aquela igreja um referencial. Um indicativo claro da correta postura dos Tessalonicenses pode ser visto na prática da tríade cristã. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, nós já vimos isso no início da aula, vamos ver o que é a tríade cristã. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, 1 Tessalonicenses. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta olha a tríade aí, da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a tríade cristã: fé, amor e esperança. Ok? Continuando. Então, a fé, nós temos aqui algumas referências, tá? Fé, 1 Tessalonicenses, todos estará em 1 Tessalonicenses, tá?
capítulo 1, sobre fé, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 3, versículo 6. Capítulo 1, versículo 8 está aqui comigo. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Vamos lá. Próximo, amor. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, que não reproduzi, e capítulo 4, versículo 9, que reproduzi. Amor. Quanto ao amor fraterno, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, assim como eu vos amei, eu acrescentei. Tá bom? Esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, está nos ensinando a esperar, tá? A esperar dos céus o seu Filho, Filho de Deus, Jesus. Ok? Vamos lá. A igreja em Tessalônica era identificada, aqui tem algumas referências que você anota, tá? Para ler depois. A igreja em Tessalônica era identificada como o povo que vivia cristianismo autêntico, o cristianismo autêntico, pois imitava o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito isso. Recebia a palavra com alegria, no mesmo versículo, e no capítulo 2, versículo 13, era modelo para outros crentes, capítulo 1, versículo 7, abandonou os ídolos e se aproximou de Deus, capítulo 1, versículo 9, lembrando que é todas 1 Tessalonicenses. Imitava os crentes maduros, capítulo 2, versículo 14, e progredia na fé, capítulo 4, versículo 1, este eu reproduzi aqui. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Olha que interessante, que cresçam nisso cada vez mais. Então aqui Paulo está escrevendo, dizendo que eles realmente estão crescendo, estão se preparando, estão desenvolvendo, progredindo, e que ali eles devam insistir cada vez mais e crescer cada vez mais neste caminho. Então era um elogio pontual que Paulo estava fazendo à igreja de Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, certo? Agora vamos entrar em os Tessalonicenses e a volta de Cristo, que é esse segundo item aqui, no item 3.2, tá bom? Ok. Os Tessalonicenses e a volta de Cristo. Paulo, nas duas epístolas, nas duas cartas aos Tessalonicenses, concentrou seus ensinos na volta de Cristo. Na primeira, em todos os capítulos, encontramos textos sobre a volta de Jesus. Vamos lá dar uma olhada. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5. Primeiro, versículos 9 e 10, aguardar dos céus a volta de Cristo. Segundo, 19 e 20, exultar com a volta de Cristo. Capítulo 3, versículos 12 e 13, viver em santidade para a volta de Cristo. Capítulo 4, versículos de 13 a 18, conhecer a doutrina da volta de Cristo. Capítulo 5, versículos 1 a 11 e o versículo 23, ser vigilante e sóbrio para a volta de Cristo. Então aqui depois você com calma, abre sua Bíblia, volta à aula, depois que a aula terminar, volta à aula ou tira uma foto e aí depois você pagina a sua Bíblia e dê uma estudada com mais profundidade como a volta de Cristo está sendo retratada nos 5 capítulos de 1 Tessalonicenses. Vamos lá. É muito importante, muito interessante a gente ter esses conhecimentos. Continuando na apostila, lutas de Paulo e dos Tessalonicenses, está achando que foi tudo fácil. Cristo na epístola. Então vamos lá. Aqui é só para a gente fechar o item 2, né? Só para a gente fechar. Segundo Robert Lee, né, a vinda do Senhor é esperança. Tá? Aqui eu vou até dar uma dica para as pessoas que ministram
Tá? O que a gente vai falar agora, tá? Que é anterior a isso, na verdade ele está aqui, ó. Na verdade ele está neste texto. O finalzinho desse texto, antes de terminar, a gente tem esse quadro e na sequência a gente tem isso que eu vou ler agora. São 5 referências, tá? Então quem gosta de ministrar em série, aqui você pode montar uma série de 5 pregações ou mais, 5 ministrações ou mais, 5 aulas, tá? Inspiradora, tá? Para o recém-convertido, capítulo 1, versículo 1. Animadora, tá? A vinda do Senhor é esperança. É uma esperança inspiradora para o recém-convertido. 1 Tessalonicenses, tudo aqui 1 Tessalonicenses, tá? O capítulo 1 para o recém-convertido, o capítulo 2 para o servo fiel, o capítulo 3 do versículo 1 ao capítulo 4 do versículo 12, para purificadora para o cristão. Capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18 é consoladora para os enlutados, os que estão de luto, tá? E por fim, o capítulo 5 inteiro é esperança despertadora para o cristão que dorme. Então, são 5 capítulos que inspirariam ministrações de esperança, ministrações de esperança, inspiradora para o recém-convertido, animadora para o servo fiel, purificadora para o cristão, consoladora para o enlutado e despertadora para o cristão que dorme. Então, quem gosta de estudo, aí vai uma dica de uma boa série, ok? Como não é o foco da nossa aula e nem do nosso projeto da Escola Bíblica, eu não vou montar essa série agora, mas é uma série interessante para ser estudada, bem interessante, que daria mais de um culto, ou mais de uma ministração, ou mais de um estudo por tema, tá bom? Seguindo, agora sim, lutas de Paulo e dos Tessalonicenses, papel e caneta na mão. Lutas de Paulo e dos Tessalonicenses, tribulação, capítulo 1, versículo 6, sofrimento, capítulo 2, versículo 14, perseguição, capítulo 2, versículos 15 e 16, tribulações, capítulo 3, versículo 3, aflições, capítulo 3, versículo 4. Outra série de ministração que daria aqui, tá? Ou, Silvio, mas eu não quero ministrar, eu quero aprender. Estuda nesta série, estuda nessa sequência, que você com certeza será uma pessoa melhor e diferente. Cristo na epístola. Cristo é visto como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Quando ele regressar, libertará. Presta atenção nisso, tá? Estamos falando tudo em 1 Tessalonicenses, tá? Então, Cristo é visto como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Quando ele regressar, libertará. Olha o que vai acontecer. Quando ele regressar, libertará. Capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículos de 4 a 11. Galardoará. Premiará, te dará o galardão, tá? Te premiará com a coroa da vida, tá? Capítulo 2, versículo 9, aperfeiçoará, capítulo 3, versículo 13, ressuscitará, capítulo 4, versículos de 13 a 18, e santificará, capítulo 5, versículo 23, todos os que nele confiam, tá? Então, repetindo, olha, Cristo é vida como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Quando ele regressar, ele libertará, galardoará, o premiará, aperfeiçoará, ressuscitará e santificará todos os que nele confiam. Amém? Continuando aqui, final da página 11, vigiemos e sejamos sóbrios. Assim Paulo chamou a atenção, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Assim Paulo chamou a atenção daquela igreja em vista da volta de Cristo. Aquela igreja é Tessalônica, né?
a mensagem é para nós hoje também. Você está vigiando constantemente, aguardando o Senhor Jesus? Ou você se esqueceu que Ele voltará, que Ele em breve voltará? Isso a gente não pode perder o foco. Vamos para a conclusão da matéria da aula de hoje. Reafirmemos, deixa eu só ver uma coisinha aqui, isso. Reafirmemos em nosso coração a tríade cristã apresentada na epístola: fé, amor e esperança. Está lá no capítulo 1, versículo 3, que nós lemos. E também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Tá? Lembrando que Paulo escreveu, às vezes repetidamente, tá? Por exemplo, o que ele escreveu lá na aula passada que nós estudamos em Colossenses, lá o finalzinho, no capítulo 3, que eu falo que eu gosto muito, dos versículos 12 a 17, de 18 a 22 ou 21, enfim, e depois a parte final, que ele fala sobre a vida de cristão, entre os cristãos, a vida de família e a vida do trabalho. Tá? Ensinamentos práticos para a vida do cristão, a vida em família do cristão e a vida profissional do cristão. Ele repete isso em Efésios capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 e começo do capítulo 6. Ele repete isso. Então, por que ele é redundante? Porque parece ser redundante e não é redundante. Porque ele escreveu para os Éfesos, né? Lá em Efésios ele escreveu para os Colossenses, lá em Colossos, ele escreveu para os Tessalonicenses, em Tessalônica, para os Filipenses, em Filipo, né? Para os Gálatas, na Galácia. E ele, então, o que acontece? Ele repete algumas orientações de acordo com as deficiências apontadas nos relatórios que ele recebe. Por isso, aparentemente, né, você vê repetições na Bíblia. Não é que são repetições, é porque, na verdade, a carta foi escrita para cada povo e determinadas doutrinas, ensinamentos e admoestações eram necessárias tanto numa cidade quanto noutra cidade, numa igreja tanto quanto na outra igreja, e foram escritas em tempos diferentes com necessidades iguais. É por isso. Por isso, então, aqui essa tríade, né? Fé, amor e esperança, ele diz tanto em 1 Tessalonicenses quanto em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Precisamos amar para cumprir nosso papel na terra. Cada um de nós precisa de esperança para viver estimulado em face às muitas lutas da vida. Essa é a síntese dessa maravilhosa epístola. Olha que profundidade que nós estamos deparados aqui neste texto. Tá? Precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Se você não tiver fé de que Ele morreu e Ele ressuscitou dentre os mortos, né? E que o sacrifício dele foi para a remissão do seu pecado e que Ele voltará, se você não crê nisso, se você não tiver fé nisso, tua vida cristã não é condizente com a doutrina cristã, né? Então é importante, se você não estiver, este é o alvo, é você estar preparado para a volta de Cristo, porque o teu galardão, o teu prêmio é a vida eterna com Cristo. Se você não estiver preparado aqui, qual é o sentido da vida cristã? Entendeu? Precisamos amar para cumprir nosso papel na terra. Aí eu te pergunto, tá fácil viver com os outros aí, onde você vive, onde você mora? Tá fácil? Tá tranquilo viver com a família, com os amigos, com os colegas do trabalho? Tá fácil conviver com esse povo? E as pessoas têm tido facilidade em viver com você perto delas? É fácil, é muito clássico e muito óbvio, mas é pontual. Quando você aponta o dedo para alguém, você tem 3 apontados para você. Isso há muitos anos eu ensino sobre isso. Você está apontando, tá difícil viver com aquela pessoa, sim, ela é impossível, não sei o quê. Quando você está apontando aqui, 3 apontados para você, aí a gente se remete àquela parábola que Jesus fala, que você está querendo tirar o cisco no olho do teu irmão com uma trave no teu. Exato, mas é real, tá? Então,
Está sendo fácil conviver com as pessoas? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não te desobriga a amar a todos, tá? E cada um de nós precisa de esperança para viver estimulado. Imagina, pessoas perdendo emprego, pandemia mundial, incertezas, a tecnologia tirando postos de trabalho, enfim, um misto de situações. Se você não tiver esperança, né? Se você não tiver esperança, você vai viver como? Então, pense nessas coisas, no tríade, fé, amor e esperança. Você tem que estar pautado. Deus te prometeu através de aliança e não só te dá, existe uma contraprestação. Você tem que ser servo, você tem que viver em Cristo para poder ter os benefícios da aliança. Mas Ele te prometeu esperança, Ele te prometeu paz, Ele te prometeu o alvo, o objetivo, o galardão maior que a vida eterna. Certo? Essa é a mensagem de hoje, que a gente encerra a aula agora numa oração. Amém? Então estude, eu não pus a foto novamente aqui proposital, tá? Porque só tem 5 capítulos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Olha, nós temos 7 dias na semana. A partir de amanhã, segunda-feira, até domingo, são 7 dias. Se você se programar de segunda a sexta a ler cada capítulo, perfeito. Ah, Silvio, mas eu queria ler mais alguma coisa no sábado e no domingo. Olha, leia daquela ordem que eu passei sobre uma série de estudos, do capítulo 1 ao 5, e dá uma refletida. Leia na semana corridamente e depois leia refletindo nos temas abordados ali sobre esperança. Tá bom? Vamos encerrar a aula. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada um neste domingo. Pai, que venhamos ter todos em família um domingo abençoado, um domingo tranquilo, um domingo de paz, um domingo em família. Deus, que possa ser verdadeiramente despertados nas nossas vidas, Senhor, a fé, o amor e a esperança. E se isso já ocorre no meio de cada um de nós, que isso possa ser avolumado, aumentado, para que nós possamos, para que a nossa vida vá bem contigo. Deus abençoe cada aluno, abençoe cada pessoa que se dispôs a assistir, Pai, e que esta aula possa ir em lugares, Senhor, que só o Senhor sabe qual é a necessidade de cada povo. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que esta palavra de fé, de amor e de esperança voe longe, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Senhor cresça, Senhor, na vida de cada uma pessoa que for impactada por essa ministração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. E muito obrigado, Pai, por o Senhor usar este momento, esta aula, para ministrar no coração das pessoas. Te agradeço imensamente por isso, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom domingo a todos. E os que assistiram num outro dia que não foi domingo, um excelente e abençoado dia. Fiquem com Deus.